Vamos lá. É, primeiro eu vou explicar um pouco do setup de cena, de como preparar o personagem para texturizar e como eu fiz isso. Especificamente para o rei, eu estou usando mapas Eugene, que significa que a gente tem mais de um UV por material. E eu estou usando isso para poder ter mais detalhe das pinceladas direto na textura do rei, né? Ah, no caso, esse modelo aqui eu vou começar ele do zero para explicar, mas já tem um salvo com o progresso que eu fiz até então, né? Então vamos lá. Primeiro, eu, eles têm é feito de partes separadas, né? Todo ele, mas eu juntei todos num atlas de textura, que significa que eles vão partilhar o mesmo material, já que eles são a mesma coisa, né? Essas peças do rei. Então a gente vem para a área aqui de UV. E aí você pode ver que eu separei ele. Calma aí, deixa eu tirar essa imagem aqui. Essa imagem são as pinceladas que tem no shader. Se vocês derem uma olhada aqui, calma aí, vocês vão ver que ele todo está dividido em dois atlas de textura, ah, sendo o da direita para tecidos longos, como a capa, a saia dele, e a parte de cima do colete, né, de onde vai as penas. E a parte da esquerda é para o restante dele. E eles estão configurados para ter uma densidade de textura de aproximadamente 2048, que significa que a cada metro ele vai ter 2000 pixels para a gente trabalhar a textura dele. Bonitinho aqui. Não é preciso esse cálculo. Aqui no caso está dando um pouco mais, porque o rosto, por exemplo, não está na escala correta, entre aspas. Ele está numa escala boa para poder detalhar ele, mas não de acordo com o restante das ilhas, né? Esse pluginzinho do Blender tá lá no Drive e ele ajuda a calcular a densidade de textura. Ele ajuda a calcular também uma melhor organização da UV. No caso dessa aqui eu fiz manualmente porque eu achei melhor para poder organizar minhas buildings, né? Ele não é muito bom detectando dois mapas de textura. Ah, e aí, para quem tiver curiosidade ou quem for fazer preparação de modelo também, esse modelo do Rei que já está no Drive, ele tem os cortes que eu usei para separar eles e vocês podem ver aqui. Inclusive, deixa eu só ligar isso aqui. Pronto. Para focar no objeto é só apertar a vírgula do numpad. Quem não tem numpad tem como focar assim, ó. Depois que eu lembrar, eu falo para vocês. Enfim, tem todos os cortes aqui no rei. Bonitinho. Depois de abrir o V dele e organizar a malha, e ter em mente a densidade de textura, né? Que você pode ver pelo aplicativozinho aqui. Esse aqui já está certo. Ele tem uma ilha com uma densidade certa, né? O rosto é o que está diferente, porque o tamanho do objeto nessa cena e o tamanho da UV deles tem relação direta. Então, tipo, tecnicamente, o rosto tinha que ser menor que o peito, mas ele é maior para ter textura. Depois de abrir a malha, tu tem que checar aqui na aba de item se as escalas estão proporcionais, no caso um para um para um, para na hora que o pincel tocar a malha ele não deformar. Então tem que checar isso aqui também. Se não tiver um para um, é só você apertar Ctrl A.
que isso aqui não está... Pronto. Ctrl A, Hot Scale, e aí ele vai aplicar as transformações ou Freeze Transformations para quem é usuário de Maya. Depois de checar isso, tu precisa dar um material para ele. No caso aqui já tem um, mas se não tivesse era só clicar com esse maisinho aqui e dar um nome para o material. Depois de dar um material para todas as peças, ou para peça, depende do que você está fazendo, você vem para a aba de Texture Painting. Nesse caso aqui ele está mostrando os riscos de brush que eu tenho para gerar o shader, mas é porque é a única imagem que o Blender tem carregado. Para você mudar o que está vendo aqui, você seleciona a peça que você vai pintar na hora. Vou começar pela cabeça aqui. Entra no modo de pintura. Clica nesse maisinho, Base Color. Dá um nome para sua textura. Eu, no caso aqui, gosto de separar os espaços com underline. Vou aqui colocar preto. E colocar 2048, porque é o tamanho da textura que a gente está usando. 2K para tudo. Para tudo não, né? Para os personagens. E os assets podem ter um pouco menos, mas enfim. Aí ele vai ficar preto assim, menos a capa, porque. A capa não. Essas ombreiras, porque elas têm uma densidade um pouquinho diferente. Daí no caso, tá vendo aqui que não apareceu a outra grade? A gente tem que, para isso, vir aqui no painel da esquerda, apertar N se não estiver aparecendo nada. Trocar aqui para a imagem que a gente escolheu, que a gente criou, né? Hey, underline, base, color, não sei o que. Aí você vem a imagem, como ela é criada pelo Blender, ela ganha algumas outras opções. Você troca de Generated para Eugene Tiles. Né? Você vai preencher aqui a imagem com uma cor. Preto normalmente funciona. E vai criar a segunda com o mesmo setup. Ele vai ficar rosa, normal, porque o Blender perde a referência quando você troca de um mapa de textura para dois. Mas para isso, para você arrumar isso, você pode vir aqui na aba de Shading. Vai ter o material que você criou e uma imagenzinha flutuante aqui agora. Para deixar de ser rosa, é só você plugar aqui. E aí você vai ver que ele deixou de ser rosa. Né? E mesma coisa aqui para capa, mas a capa eu vou fazer manualmente, porque, como eu disse, ela tem um material diferente. Então ela precisa receber um tratamento diferente igual. Você vem aqui em Image Texture. Clica nesse botãozinho aqui. Hey, underline, base color. Pronto. Aí ele vai ter o mesmo tratamento que o resto. E para finalizar, se vocês tiverem o Node Wrangler ligado, que eu ensinei no primeiro vídeo lá, mas para quem não viu, é só você vir aqui em File, não, Edit, Preferências, Add-ons, pegar o Node Wrangler. E aí você clica no quadradinho aqui, laranja, Ctrl Shift T, mentira, Ctrl T. E ele vai gerar um mapeamento automático da imagem que a gente acabou de criar. Feito isso, pode voltar aqui para a aba de
pintura de textura. Ahn, e se você pegar um pincel com. Selecionar o rosto aqui, por exemplo. Pegar um pincel com uma cor genérica aqui, por exemplo, pode ser azul. Ele tá pintando. Os outros pincéis não deu certo porque é uma outra coisinha que eu vou mostrar agora, que é o seguinte. Ah, terminou de fazer o setup até aqui, você vai ver que vai ter um asteriscozinho no painel da esquerda, onde está escrito imagem, tem um asteriscozinho, porque ele está pedindo que você salve a imagem que você criou, no caso, esses dois painéis pretos aqui. Tem dois jeitos de fazer isso. Ou você vem aqui em imagem e dá um save as, e aí só a primeira vez, depois você pode salvar normalmente. Ou você pode alterar a imagem e dar um save all images. Uh, eu vou fazer aqui primeiro esse save. E aí você vai ver que aqui ele vai ter um nome chamado UD, não sei o que. Talvez você tire a compressão. E aí talvez ele não salve, mas se ele não salvar é só você digitar 1001 onde ele está escrito UDIM ali. Feito isso aqui, tá tudo pronto para pintar. Tem só mais um passo que, entre aspas, é opcional, mas que vai ajudar muito, que é criar seus próprios brushes. Para fazer isso, eu vou usar esse brush que eu já criei, mas ele perdeu a referência porque eu troquei a imagem base dele, então ele não está pintando, porque ele perdeu a referência dele aqui. Mas para isso, para ele funcionar, você vem aqui nessa caixinha de ferramenta, que lá no manual do Blender, no Discord, explica o que ela é. Que aqui vai ter sempre as configurações atuais do seu brush. Você roda um pouquinho para baixo até Texture Mask, aqui. E vai estar desse jeito aqui. E aí você pode escolher uma imagem para ser a máscara do seu brush. No caso, eu vou fazer do zero aqui. Aí você escreve, sei lá, carvão, que é o pincel que eu vou usar. Que é um pincel que eu e a V a gente usou para quase tudo. Aqui em Mask Mapping vai estar outra coisa, você bota View Plane, que significa que a textura vai sempre aplicar para a face que você estiver olhando aqui na hora, né? Assim, né? Conforme você for girar na tela. Você marca esse random, que aí ele vai rotacionar de forma aleatória o pincel. Aqui em Fall Off, você deixa em constante e porque a gente vai usar a pressão da caneta para fazer a, as variações de força. Então, se você deixar a curva aqui no Blender, pode ser que ele não funcione direito com a mesa. Mas, se você gostar de outro preset, você pode mudar para o Custom, criar uma outra bolinha aqui e baixar desse jeito que ele vai funcionar do mesmo jeito que o constante. Aí você pode ajustar, mas eu gosto de deixar no constante. Fez essas configurações, vem aqui para a gente ir para a aba de textura mesmo. Ele vai te dar algumas opções. Aqui você vai selecionar imagem ou clip e vai deixar selecionado Brush Mask aqui, bonitinho. Na imagem você vai abaixar, vir em Settings aqui e tal. Aí nesse Open aqui você vai simplesmente buscar a pasta que eu vou deixar no Drive também. No meu caso aqui eu já fiz a pastinha. Importante, eu não converti todos ainda, mas eu vou converter. Ele tem que ser uma informação em branco, assim, sabe? Se ele tiver. Se ele tiver como chama preto, não vai funcionar porque tudo que é preto ele tenta subtrair. E a gente quer adicionar a textura. Então,
fica aí o cuidado que você tem que tomar. No caso, eu vou usar esse aqui, que é o chalk que eu tava falando lá. Você pede para abrir ele e tal. Ele vai ter as configurações de alfa. Nesse pequeno erro de cálculo meu, quando você vier em alfa aqui, clique em Calculate sim, porque as imagens não tem alfa embedado nela. O que significa que não é nativo, mas como elas são imagens preto e branco, isso já basta pra gente ter a, a textura alfa. Feito só tudo isso, a gente tá pronto. No caso, eu vou criar mais um brush aqui. ah, Porque eu tava usando dois e é bom também. No caso, para criar totalmente do zero, você clica nesse botãozinho aqui, que significa criar um brush novo. Ah, Você clica nesse botão também para fazer ele um usuário singular dos dados dele, que significa que nenhum outro brush vai partilhar esses dados. Tu dá um nome para ele. Eu não lembro o nome da textura em si, mas você pode chamar de textura 01, tanto faz. E aí, mesma coisa, você vem aqui embaixo, escolhe outra imagem, no caso aqui, alfa, pede para ele calcular, bonitinho, blá, blá, blá. Ele já está funcionando, bonitinho. E é isso, temos nossos brushes, os dois que eu vou precisar. E podemos começar o processo. Antes disso, eu vou só mostrar que aqui, se você apertar T, inclusive eu não sei porque que não está aparecendo aqui nas minhas telas. Se você apertar T, aqui tem algumas ferramentas, um blurzinho, tu pode usar para esfumaçar, um smudge tool, que serve para você arrastar a tinta, funciona igual no Photoshop. Uma ferramenta de carimbo para você clonar regiões, se eu não me engano, ela funciona com o cursor 3D, então você aperta Ctrl para posicionar ela e ela vai duplicar a área onde está o cursor 3D. Viu? Bem útil. Um balde de tinta, que é das melhores, você pode só preencher alguma coisa. E essa ferramenta é de máscara, mas eu não costumo usar essa, porque tem um jeito mais fácil quando eu precisar usar, eu vou mostrar nesse vídeo ainda. Então, eu vou usar o balde de tinta para voltar tudo para preto. Para fazer isso, você pode apertar mentira, S de sample, e ele vai pegar a cor onde o mouse estiver em cima e você pode pintar tudo de preto com o balde. Só pega o brush de volta. Bom, vamos lá. Dicas finais antes de eu começar o processo aqui. Eu recomendo pintar direto na 3D View, a da direita, porque por alguma razão, se você tentar pintar nas UVs, o Blender dá alguma lagada, não sei dizer porquê. De tempos em tempos, eu recomendo vir aqui em Tu e dar um Save All Images para você ir salvando a textura que tu for pintando, porque o Blender não vai salvar isso sozinho. Ele tem essa péssima mania de sumir com as coisas. E tudo que tu for pintando, ele vai salvando como uma imagem PNG, como essa aqui. Show.
referências, como faz para usar enquanto estiver pintando. Bom, eu tô usando ela no segundo monitor aqui aberta, mas quem não tem um outro monitor, tu pode usar o outliner aqui e botar ele para virar um editor de imagem. E em vez de aparecer a textura do rei, como vocês estão vendo essa aqui que já está meio prontinha, você pode só usar algo que você tem aí, no caso os concepts bonitinhos do Rei da Morte, ou de qualquer outro prop. E você põe aqui e viu? Desliga os overlays, no caso esse botão aqui, ele desliga todo tipo de UV. E pronto, tu tem dentro do Blender aqui referência. Para pintar, eu gosto de pegar aqui o sample da cor, né? Por exemplo, essa cor aqui. Lembrando que o Blender é bem chatinho com o color picker dele, então ele só funciona dentro da própria janela, então não. Ah, muito amarelo. Perfeito. Uma vez que eu tenho a base, eu gosto de isolar a parte que eu vou trabalhar, assim, apertando a barra do numpad. Eu acho que funciona com a barra do interrogação também. E aí tem alguns modos para vocês pintarem. Ou vocês podem pintar no modo flat, eu prefiro para ter melhor noção das cores e das texturas que a gente está usando, porque é melhor pintar em passes, né? No caso esse é o passe da base color. A gente só vai usar esse, para ser sincero, mas caso a gente fosse usar outro e se precisar usar outro, é melhor fazer por passes. Ah, dá para pintar direto no modo de shading. No caso, nesse caso específico, a cena precisa ter uma luz e aqui eu tenho uma. Se vocês verem, eu tenho um sol aqui que dá para chegar nele. Se vocês forem ver aqui, tá vendo? Tem um sol na cena. Então, dá para pintar assim. Eu acho um pouco ruim porque você não tem noção das cores exatas porque ele é afetado por luz e sombra. Ou você pode alterar aqui o match cap dele. Tá vendo? Eu pinto em flat, você pode botar um match cap, que ele vai dar mais ou menos a impressão de uma superfície difusa, com um pouco de porosidade, ou qualquer outro aqui. Tem um específico para pele, enfim, dá pra testar com vários. Eu não gosto de nenhum, porque, como eu disse, é melhor ter as cores flat para ter melhor noção da textura de fato, né? Antes de fazer o passe de luz, entre outras coisas. Ahn, uma outra dica boa, que é bem legal essa, é de vez em quando ligar a geometria para ter noção de onde tu tá pintando, o que é o que, porque o flat ele tem esse problema de ser realmente flat, ele não tem volume em nada, então fica um pouco difícil de ler às vezes o que está acontecendo. Para ligar o wireframe e desligar, dá para vir aqui em overlays nessa bolinha. Se vocês não tiverem vendo ela, é só arrastar aqui com o botão do meio do mouse, em overlays e wireframe. No meu caso, eu botei um atalho F8. Se vocês quiserem botar também, é só clicar com o botão direito e clicar aqui em Edit Shortcut e botar o F8
Pra quem não sabe, o F5, F6, F7 e F8 não fazem nada no Blender, eles são deixados para você escolher alguma função. E o meu F8 é ligar e desligar o wireframe. Pro vídeo é isso. Eu vou eu vou pintar a cabeça, eu vou fazer a base da cabeça toda em como eu normalmente pinto para ter de referência, mas de processos de preparação, o que precisa é basicamente o que tem aqui. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem me chamar de todo jeito. Então, o que eu faria se eu fosse pintar a Vera? ah, eu primeiro desligo isso aqui, porque isso aqui é um tipo de máscara. Então, com isso aqui ligado, eu não consigo pintar fora da seleção. E como funciona essa máscara, que é o que eu disse que ia explicar nesse vídeo ainda. Se você vier no modo de edição, tu vai ver que você consegue pegar as coisas aqui. No caso, vamos supor que eu queira fazer a máscara do olho aqui. Então eu vou selecionar o olho. Eu acho que não selecionou o outro lado, mas tudo bem. Porque tem X-Ray ligado. E aí você volta para o modo de textura com isso aqui ligado. Isso vai fazer com que você só consiga pintar na seleção. No caso, não vai pintar do outro lado, porque não está selecionado. Mas eu poderia selecionar. E mesmo com. Calma aí. O X-Ray ligado. Sem a máscara eu não consigo pintar. Então. Vamos supor que aqui eu quero pintar de verde o olho dele. Ele pinta, mas do outro lado fica tranquilo. Isso é muito útil para fazer detalhes como o da bata dele aqui. Aqui embaixo na barra dele. Porque, por exemplo, no design do nosso querido amigo Rei, a barra esse tipo de saia dele, do hobby dele, tem esse dourado aqui com esses risquinhos, esses fios de ouro. Que é muito de boa de fazer assim, ó. Caso eu fosse fazer aqui agora a saia, eu isolaria a saia, modo de edição nela. Provisoriamente eu ia colocar um corte. Tudo bem, a gente vai tirar esse corte, ele não precisa ficar. Selecionaria toda a volta da barra do hobby dele, desse saiote. E aí com um balde de tinta, piu, pronto, tá feito. Eu só preciso fazer as entalhes depois. E aí eu posso vir no modo de edição agora, selecionar só as edges e sumir com a edge, eu não preciso dela, eu precisava só da máscara. Pronto, tá adicionado o detalhe. Para ter uma visão só do que tu quer pintar, você pode apertar Ctrl espaço com o mouse na tela que você quer ampliar. Para começar a pintar, desliga isso aqui para você não ter problema com a máscara. Você pode apertar N aqui para ver seu painel lateral, para ver o brush que você está usando, esse tipo de coisa. Pode apertar T também para ver o outro painel lateral. Nesse caso eu não vou começar com esse brush porque eu acho que ele tem texturas muito fortes para essa situação do rosto. Eu vou pegar meu chalkzinho mesmo. Peraí. Deixa eu ver porque que o Blender está de gracinha. Por alguma razão T01 trocou de textura. Não tem problema, você pode trocar a imagem aqui, porque o Blender ele salva essas imagens quando você põe elas para dentro.
Tá vendo? E caso você não tenha muita confiança que ele salvou, você pode clicar nesse escudinho aqui. E ele salva permanentemente no arquivo a textura. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou ficar com esses dois brushes, então eu vou deletar. Qual que eu vou deletar? Esse aqui. Acho que são todos iguais. Mas eu vou usar esse aqui por via das dúvidas. Por que você não funciona? Fala pra mim. Vamos lá. Do jeito que eu gosto de fazer isso aqui, é primeiro ligar o wireframe para ter noção do todo. Escurecer e saturar um pouquinho mais a cor aqui que eu vou usar. O F muda o tamanho do brush. E Shift F muda a força, caso você precise. Mas você pode mudar aqui em cima também, se ninguém lembrar. E aí eu gosto de marcar todas as áreas que vão ter o primeiro passo de sombra, né? Porque a técnica que eu aprendi para fazer isso é você fazer primeiro o passe de cor local, que é a cor do objeto mesmo. Depois um passe de sombra, bem bruto mesmo, sem muito cuidado, só para você saber onde as sombras mais fixas vão. Depois do passe de sombra, fazer um passe de oclusão de ambiente, famoso AO. E depois do passe de AO, fazer um passe de highlight, de especular, porque se você fizer pesar a mão demais no highlight e os outros mapas não estiverem muito bem definidos, vai acontecer dele chamar muito a atenção do resto da textura. Isso pode não ficar muito legal. Mas se você tem as suas texturas todas no lugar, bonitinhas assim, as chances de a oclusão roubar demais o detalhamento. A oclusão não, o especular roubar demais o detalhamento é bem baixo. Aqui eu imagino que como o rei ele é mais ossudo, isso aqui tem uma certa relevância. Mas como ele usa barba também, aqui é uma área que não precisa ter tanto refino, né? É bom ter feito e bem feito, mas não precisa ser tá tão refinado assim. Com esse primeiro passe, dá pra ter uma noção de onde vão as coisas. E aí você pode
fazer que nem no Photoshop mesmo, ir sampleando a cor de cima e suavizando o passe de sombras aqui e tal. Você pode também botar a imagem na cena como referência para poder pegar as cores direto da imagem. Ah, eu não gosto de fazer muito isso porque uma imagem gigante no espaço 3D tende a roubar um pouco da sua atenção. Pelo menos rouba um pouco da minha, então eu prefiro evitar. Eu deixo no segundo monitor, que é uma consulta mais tranquila. Uma coisinha que dá para fazer também, e agora usar aqui esse mapa, é o seguinte. Como ele é um homem velho, né? Dá pra aumentar bastante o pincel. Assim, trocar o modo do pincel para um multiply. Você vai ver que ele escurece ali já. Pegar uma cor um pouquinho mais. Com valor um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais saturado. Diminuir bastante a força do pincel aqui. E desligar a pressão da caneta pro tamanho. E dando uns toquinhos assim. Para dar aquele aspecto mais gasto da pele pelo sol, né? Enfim. Eu mostrei mais isso para mostrar que existe a função de mixar o pincel com o resto. Bom, supondo que esse passe aqui está bom, e não está, não me entenda errado, não está bom, mas supondo que esteja, deixa eu refinar um pouquinho mais aqui. Ah, o que eu faria agora seria fazer o passe de oclusão de ambiente para ter mais relevo, mais volume no rosto dele, né? Então, pega aqui. Inclusive, uma dica boa para pele. Quem não tem o livro do James Gurney ou quem não acompanha o Marco Bucci, luz tem uma tendência a ficar mais saturada conforme ela vai desvanecendo, né? Então, se por acaso forem pintar a pele, um jeito fácil de conseguir essas cavidades é aumentar a saturação conforme o valor diminui, né? Vai ficando mais escuro. Então, fica um efeito interessante até.
E outra coisa também, o sample do Blender, no caso o Szinho ali, você não precisa clicar para ele pegar a cor. Só de você apertar S com o mouse em cima de alguma coisa, ele automaticamente coleta a cor para você. Ahn, outra coisa também que é legal de ter é um monitor de referência, porque eu tô olhando pro monitor do lado onde tá a referência e o OBS gravando, tá muito amarelado no monitor do lado. Só que o meu monitor lateral, ele tem uma qualidade duvidosa às vezes. No meu monitor principal, a cor tá ok, tá um caucasiano normal. Só que se no vídeo tiver esquisito pra vocês, perdão. Agora que eu tenho mais ou menos meu AO no lugar, faltou aqui embaixo, mas é a vida. Eu vou dar alguns toques aqui de hemácia nele, né? Que como ele é caucasiano, ele é branco, tem esse fenômeno da pele ser mais avermelhada, onde ela é pressionada pelo osso, e onde tem um fluxo sanguíneo maior. Eu tô repetindo aqui, talvez vocês saibam, mas é só pra eu ter conteúdo pro vídeo. Por exemplo, a boca. Seria legal eu usar o esquema de máscara que eu mostrei mais cedo, de selecionar as faces e tal. Mas como ele não tem boca aparente durante o curta, né? Ele tá coberto pela barba e a máscara geraria um efeito muito, muito duro. Eu vou fazer a mão livre, que eu consigo ter um certo controle do que está acontecendo aqui. E consigo também regular melhor o formato e tal. Mas é isso, ele nem dente tem, porque não aparece durante o curta, né? Ele tá sempre falando coberto pelo bigode, pela barba. Mas seria legal ele ter dente também. Inclusive, se sobrar tempo, fica a nota mental aí pra fazer. Bom, o que faltaria aqui agora, inclusive, isso aqui que eu passei é a divisória da UV, onde ela foi cortada. É no topo da cabeça, porque ele tem cabelo. Se ele fosse calvo, ia ter que ser em outro lugar, porque senão ia ficar esquisito. Ah, para fazer os highlights dele, eu vou escolher por um tom da pele dele mais acima
e um pouquinho menos de saturado, porque o ideal seria fazer com uma cor de luz mesmo, de verdade, tipo laranja, azul, uma luz. Eu não vou fazer com isso porque ele é um personagem usado em mais de uma situação. E se eu fosse fazer com uma cor real de luz, eu teria que fazer essa variação para cada situação, o que não seria muito produtivo. Então, eu vou fazer com uma tonalidade mais clara da própria pele dele mesmo. Então, para ser mais proveitoso em termos de produção. E claro, tipo, se vier um pedido por parte do time, da direção, de adicionar uma cor para cada situação, é possível, é só alterar o mapa, mas via de regra eu estou fazendo para todas as situações. Teoricamente, vamos supor que esse rosto aqui ele estivesse pronto, tá? Primeiramente, o primeiro passo a se fazer é dar um clique aqui em Save All Images, nesse painel lateral onde tá as ferramentas. Olhar com o todo assim, né? E você vê, tipo, tá ok, nada demais. Voltar para a tela normal aqui e ver como é que fica com a luz. E com a luz tem uma noção melhor. No nosso caso específico, é legal vir aqui na aba de Shading e de fato ajustar a cor da sombra, por exemplo. Aqui dá pra ajustar a sombra de cada peça individual do rei, que nem eu mostrei pra vocês. Ele tem a texturinha da sombra ali, tá vendo? Que hoje em dia é gerado automaticamente. Inclusive, ignorem o cabelo, por gentileza. O cabelo eu não fiz e a sombra dele tem que ser regulada à parte. Assim, por exemplo, tem que vir aqui, isolar o cabelo e botar uma outra sombra. Mesma coisa para barba, talvez pode usar o mesmo shader do cabelo e por aí vai. Mas esse é o processo aqui. E eu vou mostrar como tá a versão do rei que tá quase pronta, quase toda texturizada, para ter uma noção, para vocês terem uma noção de como fica no final. Esse aqui é o rei, entre aspas, oficial, o que eu tô trabalhando há mais tempo. Não precisa ser esse se, bom, outra pessoa quiser fazer ou quiser modificar. Esse aqui falta dar mais um passe de textura, né? Que os feedbacks do grupo disse que ele estava bem liso e eu concordo, mas ele tá num caminho legal. O rostinho dele vocês podem ver que tá mais bem trabalhado, tem as feições mais definidas. E, enfim, eu vou dar um outro passe nele também, porque ele todo tá no primeiro passe de blocagem de cor e volume. Ele como shader tá assim hoje. Eu particularmente gosto, mas tem que dar uma trabalhada. Perdão. E era isso por hoje, nosso querido rei, e o processo de colorização dele e textura.